Semana dos Museus da UFPEL, seminário organizado pela rede de museus da universidade. Professora Norris, tudo bem? Desculpa, Crisiane, a senhora pode só esperar o nosso intérprete entrar para começar? Isso. Sim. Muito obrigada. Ok, obrigada, Cristiane. Desculpe, Emerson, me adiantei. Sem problema. Então, vamos dar início às nossas atividades da tarde. Dou as boas-vindas a todos que nos assistem, a todos e a todas. Solicito que mantenham os seus microfones fechados durante a atividade, o microfone e as câmeras, só abrindo aos nossos palestrantes. Este evento é organizado pela Rede de Museus da UFPEL, e temos atividades desde ontem e iremos até o dia 21 com as nossas atividades. Aí eu vou chamar, nesse momento, os nossos palestrantes, o professor Daniel e a professora Caterine. Solicito que vocês abram as suas câmeras, enquanto os nossos palestrantes com o tema Museus e Ciências durante a Pandemia abrem as suas câmeras e se preparam, eu vou dando mais alguns avisos. Já está no chat o formulário de preenchimento de presença desta tarde, e a nossa sessão está sendo transmitida pelo Facebook da Rede de Museus. Então, sejam muito bem-vindos, Daniel e Caterine, para falar desse tema que é bastante instigante. Nós estamos com uma proposta um pouco diferenciada, nossos palestrantes, vai ser uma conversa mediada aqui com todos os presentes. Eu vou rapidamente apresentar os nossos participantes, os palestrantes. A Caterine é psiquiatra, Caterina Lapoli, psiquiatra do Departamento de Saúde Mental da UFPEL, psicanalista pela Associação Psicanalítica Internacional e coordenadora da Comissão de Comunidade e Cultura da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Bem-vinda, Caterine. E o Daniel Maurício Viana de Souza, doutor em Sociologia pelo programa de PPGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em Ciência da Informação pelo programa de PPGCI EBICT da Universidade Federal Fluminense, graduado em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, professor do Departamento de Museologia, Conservação e Restauração do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, Daniel também é coordenador do bacharelado em Museologia dessa universidade. Então, sejam muito bem-vindos. Para explicar para as pessoas, eu deixo aberto para vocês iniciarem a falar e depois já estão, eu não sei como vocês preferem, se vocês preferem dar as boas-vindas e depois eu lanço as perguntas. Estava esperando a Caterine abrir para poder falar primeiro. Por favor, Caterine. Obrigada, Daniel. Obrigada ao convite, né, à organização do evento. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer, né? A Andrea me localizou por um motivo meio afetivo e eu acho que isso é uma boa razão de eu estar aqui, né? Numa semana de museus, acho que estar aqui por um motivo afetivo é bom até pelo meu afeto por esse assunto. Afeto e desafio, né? Eu sou estrangeira, então, aqui para vocês, eu venho da psicanálise, eu venho da psiquiatria, e acho que esse é outro mérito da organização do evento, né? Poder abrir um debate com outras áreas, abrir um debate com outros saberes, com outras ideias, e ao mesmo tempo é um desafio. Eu não conheço nada de museologia, conheço alguns museus, com isso vai ser, por um lado, um desafio, por outro, um conforto. Eu venho aqui como quem vai poder ouvir bastante.
Então, o que eu puder falar talvez seja bom para vocês, eu já tenho ideia, né, do que eu conheço, mas o que vai ser bom para mim vai ser ouvi-los. Então, obrigada a todos e tomara que seja um bom evento para todo mundo. Vamos lá! Bom, então deixa eu agradecer também ao pessoal da rede de museus, principalmente as pessoas que estiveram diretamente envolvidas na organização dessa Semana de Museus, que tem uma programação realmente muito rica, muito instigante, começou muito bem ontem. Espero que a gente aqui hoje consiga manter o bom nível da conversa que aconteceu ontem, e das mesas, né, que também já ocorreram ao longo do dia. É um prazer estar com todos vocês aqui, Caterine, também, minha companheira aqui de debate, de mesa, professora Nores também, companheira de curso, de projetos, enfim, de longa data também, e a todos que estão aqui presentes. Vamos lá, conforme a Caterine falou, a ideia é mais uma conversa, realmente. Então, numa conversa, a gente vai tentar, pelo menos eu, né, vai tentar fazer o esforço de não falar tanto, mas ouvir mais, né? Mas, por favor, até nós, o seu papel é esse mesmo, segura, pelo menos a minha, ele segura, porque se largar eu vou embora. Então, a gente precisa equilibrar realmente o tempo para poder ouvir, né? Vamos ver se a gente consegue travar realmente um diálogo, uma conversa, porque eu acho que é aí que a gente vai avançar nessa proposta tão interessante, tão importante que foi colocada pela organização. Então, é um prazer. Agradeço o convite. Para explicar a todos os nossos participantes, uma combinação com os dois palestrantes, eu vou largar alguns temas gerais escolhidos por eles, e quem está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat ou comentários que eu repasso para os dois. Então, eu vou começar agora com o primeiro tema, e todos que estiverem interessados é só ir fazendo as suas questões ou colocações que interessam. Então, eu não vou fechar a minha câmera aqui, porque vou estar fazendo uma mediação mesmo de coisa e trocando. Espero que não dê nenhum problema nas nossas imagens, mas enquanto puder, a gente se mantém com as câmeras abertas. Então, por favor, eu gostaria que, iniciando pelo nosso roteiro, que se começasse a falar da ciência em tempo de crise. Então, deixo para vocês. Caterine, quer começar? Quer dar o start? Ou eu faço algumas colocações iniciais? Acho que pode começar por ti, depois eu tento ir me encaixando e vice-versa, vamos indo, né? Acho que essa é a proposta da mesa. Vamos lá. Sim. Tá, vamos lá. Então, eu vou colocar algumas questões aqui que eu acho importante pontuar quando a gente pensa essa crise, né? Ou esse tempo atual de crise, né? Sobretudo a crise da ciência, do conhecimento, né? Do saber, que é inegável o que a gente está vivendo nesse momento, que é eivado, sobretudo, nesse tempo de crise, do meu ponto de vista, por duas facetas, né, principais. A questão do obscurantismo e do negacionismo, né, como uma delas, e a outra é o fato de que o estatuto epistemológico, vamos dizer assim, da ciência, né, ele, como saber superior, vamos dizer assim, ele tem, nesse momento, estourado, né, no sentido de que o tensionamento ao longo dos últimos séculos foi tão grande para se criar uma ideia de cientificismo, né, a toda prova, que o que a gente acaba vivendo hoje é uma espécie de cientificismo reverso, né? Ou seja, aquela crença inabalável, né, aquela confiança inabalável da ciência que vai nos conduzir a uma sociedade quase que perfeita ou próxima disso, ela se reverteu quase que no contrário disso, né? A gente vive enfim, uma realidade atual em que a gente olha, a sociedade, de maneira geral, tem olhado com muita desconfiança para a ciência. Então, eu acho interessante pontuar algumas situações, algumas questões que talvez possam elucidar um pouco, né, o entendimento a respeito do porquê e do como a gente chegou a esse momento, né, de se reverter o cientificismo, né, para um outro lado completamente diferente, que é o obscurantismo, o negacionismo. Por quê? Né? Vamos dizer assim, qual é a parcela de responsabilidade da própria ciência nesse contexto de crise? Né? Então, eu acho interessante dizer o seguinte, que
Para a gente entender isso, eu acho que a gente precisa olhar, né, de forma mais contextual, mais abrangente, e considerar, por exemplo, né, que a pandemia, e isso tem muito a ver com essa questão do negacionismo, enfim, que a pandemia, ela inaugura definitivamente o século XXI. Ou seja, toda aquela tradição moderna, a modernidade ocidental, ela se vê atualmente abalada, ou ela se vê quase que absolutamente questionada em razão do abalo dos seus principais pilares. Tá? E eu vejo assim que esses pilares, por exemplo, a gente pode identificar, né, a ideia de que a natureza nos pertence, né, e essa relação que a gente travou ao longo desses últimos séculos, né, de absoluta exploração, né, da natureza, de uma forma absolutamente insustentável. Né? Isso está esgotado, né? Essa tensão, essa relação está se esgotando, é um pilar que está abalado. Né? O próprio pilar, e aí eu vou falar aqui muito influenciado pelo Boaventura de Souza Santos, né? Nas últimas leituras que eu tenho feito dele, né? Então, esse pilar que ele estabelece como o próprio pilar da modernidade, né, fundamental, que é a tríade capitalismo, colonialismo e patriarcado, também se vê abalada nesse momento de crise. Tá? Mais direta. E outra coisa, um outro pilar também fundamental da modernidade que eu vejo que está muito abalado e que tem toda. Quer dizer, tem mais direcionamento naquilo que a gente está debatendo aqui hoje, que é a questão da monocultura do saber científico. Ou seja, a ciência como única possibilidade de saber, única possibilidade possível de entendimento, de racionalidade. Tá? Afinal de contas, a pandemia, né, a gente precisa entender ela como um fenômeno social total. Ou seja, né, ela não é só uma questão de saúde, ela não é só uma questão sanitária, ela é uma questão, né, que afeta todos os elementos sociais, culturais, né, de forma articulada. Afeta a economia, afeta a cultura, afeta a educação, afeta tudo. Portanto, é um fenômeno social total. Então, assim, como fenômeno social total, seria muito impróprio a gente cobrar da ciência que ela sozinha desse conta desse fenômeno, porque ela ataca um único aspecto, né, ou alguns dos aspectos desse fenômeno, não como um todo. Tá? E, enfim, isso evidencia, esse contexto de pandemia, portanto, acaba evidenciando vários limites da ciência, vários limites. Né? Por exemplo, uma questão que a ciência, né, sempre procurou também, de certa forma, esconder, né, ou camuflar, ou não trazer luz para isso, que é o fato de que ela se desenvolve através de controvérsias. E aí a gente viu, por exemplo, esse debate em cima da cloroquina, esse debate em cima da vacina, etc, etc. Isso ficou exposto como nunca antes, né, foi exposto, né, essa característica fundamental da controvérsia, né, como caminho de desenvolvimento da ciência. E outra, embora seja um saber que se pretenda universal, ela não consegue dar conta de instrumentalizar respostas, caminhos, etc., né? Porque a pesquisa científica avança de forma provisória, de forma paulatina, né? E a gente, né, sem ter a consciência de que a ciência avança através dessas controvérsias e de forma paulatina, a gente acaba, como sociedade, cobrando respostas imediatas, né, diante da situação de urgência, né, e emergência, né, que não é repito, não é só uma emergência sanitária, é uma emergência social total. Isso é também uma ferida exposta da ciência nesse momento, que explica muito da crise que a gente vive, da crise de confiança, né, que é uma crise de dupla confiança, na realidade. É uma crise de confiança da ciência, né, com ela própria, e é uma crise também de confiança social a respeito da ciência, porque ela não consegue dar conta, né, da cobrança que se faz em cima dela, porque ela não é feita para isso, efetivamente. Né? Há limites. Então, Catarina, não sei, eu estou falando demais. Se quiser me interromper, por favor. Eu até tenho algumas outras questões aqui para comentar a esse respeito, mas se quiser fazer algum complemento aqui. Tá bem, te antecipaste antes que a Nóris o faça, entendi. A gente começou trocando um pouco dessas ideias antes, e eu fui pensando
talvez as contribuições que a psicanálise possa trazer, né? Então, vou acompanhar um pouco a largada do Daniel e vou trazer um pouco da minha largada para a mesma questão, né? A ciência durante a pandemia e o tempo atual de crise, né? Então, eu vou trazer a contribuição da ciência que eu estou, de alguma forma, querendo oferecer para vocês, que é a psicanálise. A psicanálise realmente nasceu em momento de crise e nunca saiu disso, porque, na verdade, o homem, que é o objeto da psicanálise, nunca viveu fora de crise. Então, é a primeira questão que eu trago aqui, né? A psicanálise nasce na virada do outro século. E num momento em que os costumes da época não contemporizavam o ser há algum tempo conflituado. Então, não é só a ciência que caminha através de conflitos e cresce, né? Nós somos seres conflituados. Então, a psicanálise que se ocupa do homem, né, e do humano, já aponta para nós somos seres regidos pelo inconsciente, e o inconsciente é o conceito básico da psicanálise. A gente só fala de psicanálise se fala do inconsciente, e por isso somos seres conflituados, nós temos impulsos constantemente em conflito, e o mais intenso para nós disso não é só termos impulsos contraditórios nos habitando, é que a gente desconhece boa parte deles. E agora, né, nesse momento aqui do obscurantismo, isso também fica muito claro. Quantos nossos impulsos, a nossa pulsão de morte faz parte o tempo todo da nossa vida. E claro, agora com a pandemia, não só por ela representar uma ameaça à vida, mas porque ela representa, porque não é só uma questão do morrer em si, é uma questão da destrutividade. Então, são várias pandemias, porque não é só uma destruição do organismo, não é só essa sanitária, é uma destruição de várias coisas. É uma destruição da nossa visão da gente mesmo, da nossa visão do amanhã, da nossa capacidade de pensar. Então, isso é muito importante para a psicanálise, né? A condição do homem como um ser conflituado e, eventualmente, pensante, eventualmente regido pelo seu inconsciente. E na pandemia, o que se viu foi exatamente isso, né? O predomínio da nossa pulsão de morte, da nossa destrutividade, e isso aparece não só em relação à ciência, mas nas nossas relações humanas também, pioraram muito por condição da pandemia, né? Então, a nossa destrutividade, e agora o desafio da gente lidar com ela. Só vou definir um pouquinho o obscurantismo, que foi uma das coisas aqui, né, que o Daniel trouxe. Definir não, né, só vou trazer algumas ideias para a gente entender o obscurantismo. Na verdade, nós tendemos, né, a uma manifestação de pulsão de morte ao longo da vida inteira. O Freud dizia que a vida é um intervalo do inorgânico ao inorgânico. Então, na verdade, nós tendemos ao inorgânico e naturalmente. Enquanto isso, a gente vai vivendo e vai sobrepondo a nossa pulsão de vida à pulsão de morte. Em momentos de crise, isso não acontece. As pulsões de morte se sobressaem. E conforme a gente se defronta com o pavor a isso, a gente ataca vínculos com o saber, porque quanto mais a gente souber, mais a gente se apavora. Então, a gente ataca vínculos. Isso naturalmente na vida da gente. Mas em momentos muito intensos, como uma pandemia, a gente ataca muitos vínculos do saber por conta de um mecanismo de proteção que não funciona bem, mas que é natural nosso. Nesse ataque aos vínculos, eventualmente, a gente acaba atacando vínculos com tudo, não só com o saber, evidentemente, mas com alguns dos nossos desejos, com algumas das nossas ideias. E já que a gente está falando de museu, e museu para mim é um tema caro, porque eu acho que psicanalista é um museu interno, né? Nós não somos um museu externo. Nós guardamos imagens, sentimentos, histórias, fragmentos de histórias, nós somos museus internos.
no nosso desenvolvimento, a gente vai rompendo vínculos com algumas das nossas lembranças, e numa forma, eventualmente, de reconstruí-los depois. Ou não. Ou não. Então, acho que o que se põe como desafio agora é não só lidar com o negacionismo, que, na verdade, é parte do humano, com o obscurantismo, que, na verdade, é parte do humano, mas não limitá-lo à destrutividade, e sim poder apontar para uma reconstrução não, né? Mas para um movimento, para que não estanque, para que se mantenha um movimento. O que a gente conhece hoje é só a semente do amanhã, não é a certeza do ontem, né? O que a gente conhece hoje é só a semente do amanhã. Então, acho que para começar o debate sobre ciência, né, durante a pandemia ou as pandemias. E aí, Norris, se você me permite, só para pegar esse último gancho que a Caterine deixou e completar essa ideia aqui a respeito da crise, né, do momento de crise, né, do conhecimento, de ciência, eu acho que esse aspecto destrutivo, né, do obscurantismo que a Caterine chamou a atenção, tá? Ele é um aspecto, né, mas que está ligado a essa crise, né, do conhecimento. Porém, por outro lado, a gente também precisa falar sobre o que de potencialidade, né, é possível identificar a partir desse momento de crise. Tá? Porque apontar para os aspectos que ficaram, vamos dizer assim, fragilizados, né, da tradição científica, né, é algo válido para o entendimento, né, desse contexto. Porém, é preciso também identificar potencialidades, porque elas estão aí. Tá? E, por exemplo, antes de mais nada, né, é preciso também identificar o seguinte, né, destacar, né, a própria importância da ciência como um processo de produção de saberes críveis, né? Saberes que a gente sabe que são produzidos a partir de uma metodologia, né? A partir de um rigor, a partir de um critério, né? Racional, etc. Né? E em oposição, sobretudo, ao que a própria OMS tem chamado hoje em dia de infodemia, né, que é uma das pandemias, conforme a Caterine falou, é uma das pandemias que a gente vive, que é uma pandemia, né, das fake news, quer dizer, baseada nas fake news, na desinformação, né, programada, né, que é constituída para confundir, né, para fazer as pessoas ficarem, né, anuviadas a respeito, né, dos seus contextos, da realidade, enfim. Então, a ciência tem toda uma importância, né, nesse sentido também. E agora, eu acho que talvez a principal potencialidade que é possível destacar, né, é a chance que a gente tem efetivamente de pensar, né, e produzir, né, de forma concreta aquilo que o Boaventura também chama de ecologia de saberes. Né? Eu me remeto de novo à OMS, por exemplo, né, porque a própria Organização Mundial de Saúde tem reconhecido, né, a importância, né, da medicina tradicional, por exemplo. Né? Não como única solução também, mas como complementar, alternativo, os saberes das populações tradicionais, ancestrais, saberes ancestrais, né, colocada, né, em conversa, né, em diálogo com os saberes, né, da tradição moderna, da tradição ocidental, né, ou seja, da ciência, do conhecimento e da razão científica. E por quê? Porque, veja, esses saberes tradicionais, locais, não eurocêntricos de maneira geral, eles têm há muito tempo mesmo, chamado a atenção para riscos que a própria ciência, né, durante toda a sua tradição secular, desprezou. Né? Que são esses riscos, por exemplo, né, dessa relação extremamente extrativista que a gente trava com a natureza. Tá? Então, eles têm muito a contribuir no sentido de deslocar, né, principalmente a atenção, né, que hoje fica na questão das emergências sanitárias, né, para a gente entender as relações sistêmicas, né, que estão por trás, né, que são causa dessas emergências, né, de tantas outras emergências, né, e urgências, mas a emergência sanitária da pandemia de Covid-19, por exemplo. Tá? Não adianta atacar, né, ela, né, de forma isolada, tem que entendê-la, né, num contexto
né, de produções, de relações sistêmicas. E essa é a grande contribuição dos saberes tradicionais. Eles olham para isso, eles chamam a atenção para isso há muito tempo. Então, colocar a ciência, né, em diálogo com esses saberes é fundamental. Eu acho que é a grande potencialidade. Inclusive, gente, que fique muito claro, não tem nenhuma, vamos dizer assim, essa postura que eu estou trazendo aqui não sugere de maneira nenhuma, uma atitude anti-ciência, entendeu? Anti-conhecimento, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo, porque essa postura, na realidade, né, ela defende justamente, segundo o que eu entendo, né, que é o caminho para se, né, conscientizar, esclarecer efetivamente a população e para que ela se sinta representada nessa produção de saberes, né, e a partir desse sentimento de representatividade é que vai se estabelecer, né, de novo esses laços de confiança, né, que justamente é um dos que se rompeu, e isso é justamente um dos aspectos fundamentais dessa crise que a gente vive atualmente, né? Agora, para a gente dar continuidade e conseguirmos fazer dentro do nosso tempo, assim, tem um segundo tema colocado, que é os museus de ciência em tempo de crise, assim, puxando já um pouco o que a Caterine falou lá na questão dos museus. Então, vocês falarem um pouco a esse respeito, sobre os museus de ciências em tempo de crise. Tá bem. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse ponto larga, né, pela importância dos museus de ciência. Eu até vou usar os museus de ciência aqui, porque é o tema da mesa, né, mas a importância dos museus o momento todo. Importância dos museus no sentido de guardiões, né, de ideias, de fragmentos, de histórias, e, se possível, né, a gente reconhece isso em alguns museus, justamente de afetos. Acho que os que mais nos tocam são os que conseguem nos oferecer, além de fragmentos de história, fragmentos de afeto, que é um desafio grande da arte e da museologia, evidentemente, né? Não só informar, e informar bem, como diz o Daniel, que é um desafio para nós, como informar com riqueza, que passa, eu já vou explicar por que essa ideia do afeto, mas, assim, museus de ciência em tempos de pandemia. Psicanálise, além de nascer em crise e nunca ter saído, bom, na verdade, né, ninguém procura um psicanalista por estar feliz, normalmente procura por crises, então a gente nunca deixou de estudar crises. Então eu vou trazer um pouco da psicanálise, mas evidentemente aplicando mais ao museu. A primeira tentativa de aproximação da psicanálise com arte e com antropologia foi lá nos seus primórdios, porque a psicanálise nasce justamente da junção de saberes. Então, vou aproveitar o gancho e dizer que ela nasce assim, porque ela nasce na tentativa de ajudar o homem com seu sofrimento, e logo ela se espalha para entender a natureza humana. Mas na tentativa de ajudar o homem no seu sofrimento, ela precisou sair do espaço da medicina e incorporar muitas outras áreas. Literatura, e a gente sabe que muitos dos conceitos da psicanálise saem da literatura, Sófocles e por aí vai, Complexo de Édipo e assim vamos, né? Antropologia, a ideia da psicanálise de fazer uma topografia da mente, né? Com um consciente, um subconsciente e uma inconsciência, é uma ideia adotada da arqueologia, né? Porque estratifica a nossa mente como se a gente pudesse ir escavando o que tem lá no fundo de nós mesmos. Isso seria importante para a gente se conhecer, e isso é importante para a gente se conhecer em qualquer momento dado. Então, um museu de ciência, né, em tempos de pandemia e em tempos totais, bom, gente, desculpem aqui a trilha sonora aqui, mas eu tô aqui, né, não tão dentro de um museu, mas quase, desculpem aqui, estamos às 5:30 do 5. Bom, então, a importância do museu de ciência como
uma preservação do pensar daquela época, ou do pensar daquele momento, ou das soluções dadas naquele momento. Eu digo não só de ciência, mas de arte também, porque no caso da psicanálise, a arte ajudou muito a incorporar o que, justamente, né, o que não é do nosso conhecimento consciente. E antes, né, a psicanálise também era criticada por se afastar da ciência tradicional, se afastar da medicina e incorporar outras ideias. E a arte permitiu acessar algumas ideias que estão dentro de todos, e antes era dito que a psicanálise dizia que elas existiam só porque só tratava neuróticos. Então, quando a gente foi atrás de outros saberes, foi também para a gente mostrar que algumas coisas são universais. Então, museus de arte, museus de ciência ajudam a divulgar ideias, permitindo que as pessoas reconheçam que aquelas coisas fazem parte da vida delas. Então, por exemplo, museus de arte só tocam as pessoas porque mostram alguma coisa que tem dentro delas. Museus de ciências interativas permitem que as pessoas reconheçam o que tem dentro delas naquilo que está sendo visto, e com isso elas se apropriam e se familiarizam, se identificam com o que estão vivendo, o que estão fazendo, e com isso podem usar aquilo para as suas soluções. Então, a importância de um museu, né, um museu de arte, um museu de ciência, numa pandemia, numa crise, ajuda as pessoas, a reconhecer coisas que tem dentro delas, mas que elas não conseguiam dar nome. Outra, ajuda as pessoas a se identificarem com outras pessoas, o que é uma coisa muito importante num momento de crise. E com a ferramenta de alguma ideia que elas reconhecem como válida, elas se veem em condições de agir na realidade. Então, por conta disso tudo aqui, né, acho que juntando um pouco o que vocês estão propondo e um pouco que a psicanálise traz, eu não tenho ideia, eu não tinha ideia da quantidade de museus, por exemplo, que a gente tem na nossa cidade. E fiquei muito contente. E fico contente de pensar que a gente pode produzir ideias e juntar nessas ideias o que a gente tinha com o que a gente ainda nem sabe para o que será de fato usado. E não tem problema isso. Então... Olha, eu acho, Caterine, que você usou um termo, né, que inclusive o Diego destacou aqui nos comentários de forma muito perspicaz, que é muito, muito importante aqui, que é a questão dos afetos. Tá? Então, eu acho que a gente precisa partir da seguinte pergunta, pensando nessa questão dos museus, né, e as possibilidades de contribuição, né, nesse debate a respeito da ciência, da relação ciência e sociedade em momentos de crise, principalmente nesse que a gente está vivendo, e de um futuro que a gente espera. A questão que a gente deve colocar inicial é como que os museus, né, o que os museus podem fazer, vamos dizer assim. Então, essa ideia dos afetos é fundamental, porque eu penso que é preciso investir naquilo que a gente pode chamar de multicultura. Tá? O que seria essa categoria multicultura nesse escopo que a gente está tratando aqui? Penso eu que seria justamente a união, né, desses saberes, dessa ecologia de saberes, tá, com práticas, porque é preciso, né, entender teoria e prática de maneira articulada, com práticas que também, a partir da própria sociologia do Boaventura, a gente encontra um direcionamento, que é o que ele chama de sociologia das emergências, né? Ou práticas que seriam práticas que lidam com questões locais, né? Com problemas, né, em níveis comunitários, tá? que vai, né, a partir dessa junção, dessa articulação, chegar aquilo que a gente pode também, né, do ponto de vista, né, categórico, de uma conceitual, né, de pensar uma categoria específica, né, o que a gente pode chamar de dialógica científica. Tá? Por quê? Eu estou falando de superar a monocultura do saber científico, né, ou seja, esse estabelecimento dessa ecologia de saberes,
né, que, né, vai de contra ao desprezo, vamos dizer assim, da diversidade epistemológica do mundo, tá? Conforme eu havia falado antes, e considerar também toda uma outra parte da história, tá? Que seria justamente essas emergências, vamos dizer assim, que é de profunda, né, potencialidade, potência, no sentido de estabelecer solidariedades, vamos dizer assim, comunitárias, né, afetos, que são muito mais, inclusive, potentes e ativos do que situações pontuais, né, como assistencialismo, caridade, etc. Não, estou falando de estabelecer laços de solidariedade forte, né? E isso se dá através de afetos. Mas como é que se chega a isso também? Como é que se chega a esse afeto, a esse reconhecimento, né? Enfim, a esse espelhamento, a esse reflexo? Tá? Veja, o museu tem que se aproximar disso. Há inúmeros exemplos atuais de organizações, né, participações, movimentos populares, sociais, etc., né, que têm mostrado uma enorme vitalidade e criatividade, por exemplo, na proteção da vida de comunidades, pensar o local, né, de forma específica. Tá? E aí, proteção mesmo, por exemplo, inclusive de alimentar, né, de dar alimentos, de dar emprego, né? Ou seja, como eu disse, atacar, né, de forma afetiva, né, situações que são do cotidiano real das pessoas, do mundo da vida, né, conforme dizia o Habermas, né? Diz, né? Está vivo ainda. Então, a gente tem inúmeros exemplos o mundo afora, né, durante esse contexto de pandemia. A gente tem exemplos, inclusive, em locais que a gente não esperava. Por exemplo, na Síria, né, tem exemplos de organizações comunitárias, né, que estão, né, conseguindo enfrentar, né, porque eles enfrentam já uma vida absolutamente complicada em razão das situações, né, políticas ancestrais, né, problemas ancestrais lá no Oriente Médio, acrescido desse problema da pandemia, né, e tem se saído muito bem. Mundo afora, a própria Índia, etc. Claro, no Brasil também. Né? Se a gente fosse, por exemplo, citar alguns exemplos, né, organizações, por exemplo, em favelas, bairros periféricos, né, no Complexo do Alemão, no Rio, no Cantagalo também no Rio, na Rocinha, tudo isso no Rio, por exemplo, Paraisópolis em São Paulo, né, tem Ocupação Esperança também em São Paulo, as campanhas, por exemplo, do MST, do MTST, a Marcha Mundial das Mulheres, etc, etc, etc. Ou seja, uma série de movimentos, organizações populares, né, que têm encontrado soluções, né, afetivas e pontuais que são fundamentais, né, para enfrentar, né, que fazem sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: fazem sentido real para a vida das pessoas. Então, é assim que o museu vai se aproximar. A partir do momento em que ele fica aberto, né, a dialogar como também um ramo do saber, né, científico, mas aberto a dialogar a partir vamos dizer assim, da sintaxe, né, desses movimentos, dessas organizações. Tá? Então, eu acho que esse é um caminho, é assim que a gente atinge, né, esse ideal de multicultura, né, que ela pode ser digital, pode ser, né, por exemplo, pensando em experiências de museus que estão na internet, virtuais, etc., mas pode ser, né, expressas também pelos museus, né, que a gente chama tradicionais, né, os museus, né, que normalmente a gente entende como sendo museus, né, caretas, né, aqueles museus construídos e voltados para uma determinada parcela, uma determinada elite. Isso é possivelmente quebrado a partir do momento que se estabelece, né, esse olhar, né, que deixa de ser um olhar, inclusive estratificado, para ser um olhar horizontalizado e atento a essas emergências, né, pontuais, esses afetos que têm relação direta com, né, a vida concreta das pessoas. Assim, temos o Diego dizendo que os museus têm um sentido terapêutico fundamental, e que eu concordo muito com o Diego, assim, dessas experiências, e o que o Daniel falou é bastante importante. Mas, gente, assim, eu gostaria de que vocês falassem um pouco do que a gente pode esperar dessa relação dos museus, da sociedade, da ciência, nesse período pós-pandemia.
A gente pode, vamos esperar essa luz no final do túnel, que nós sairemos desse momento, obviamente, como já saímos várias vezes de diversas pandemias, o mundo a ciência consegue nos levar para o outro lado, para outro momento, né? Mas o que vocês podem nos dizer a esse respeito? Eu só abri porque, como o Daniel tinha falado, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu espero que aconteça é que a gente use tudo o que a gente está falando, a gente como um todo, né? Use tudo o que a gente está falando no sentido de civilizar, né? Então, acho que quando a gente fala que os museus têm um efeito terapêutico, eles têm um efeito terapêutico porque eles oferecem símbolos para coisas que não têm símbolo dentro da gente, ou outras formas de simbolizar o que tem dentro da gente. E com isso, a gente ganha em sublimação, porque a gente pode ter problemas, não ter um símbolo bom nem para identificar e nem para tentar resolver. Então, quando os museus oferecem bons símbolos, eles dão uma condição terapêutica nesse sentido. Mas eu ainda gostaria que a gente fosse capaz, principalmente para a gente estar atravessando isso, de oferecer símbolos que levassem em conta, como diz o Daniel, o máximo do que a gente possa recolher. Um dos desafios de ser psicanalista é saber pensar o que realmente vai trazer entendimento, vai trazer crescimento e vai trazer mudança. Então, agora eu acho que um dos nossos grandes desafios como ciência é conseguir pensar, fazer um recorte. Se fôssemos cineastas, a gente ia ter que fazer um bom corte dessa história para conseguir transmitir de maneira a transformar, a não se perder isso tudo, né? E a dificuldade da gente fazer isso passa pelo nosso narcisismo. A gente tende, né, a olhar o que nos espelha. E agora o nosso desafio é olhar o que espelha ao máximo de pessoas possíveis, até porque nós estamos vivendo uma crise que envolve todas as pessoas. Não só eu, Daniel, ou quem quer que seja, todas as pessoas. Então, seria um bom momento da gente abandonar o nosso, ou minimizar, né? A gente não consegue abandonar o nosso narcisismo. É um bom momento da gente dar outro encaminhamento para o nosso narcisismo e abrir espaço para o outro. Na pandemia, o principal cuidado é abrir espaço para o outro. A gente precisa fazer isolamento e usar máscara, que é o que mais funciona, até agora, né? Não para os casos graves, mas para nós todos, é o olhar para o outro. E o olhar para o outro é um desafio, desde sempre vai continuar sendo. Então, se a gente, depois de toda essa experiência de vivermos todos a mesma coisa, pudermos nos dar conta de que viveremos muitas outras coisas também dentro de um contexto maior do que nós mesmos, eu acho que já ganhamos muito. Outra coisa que a gente pode aproveitar aqui da experiência da pandemia e levar para depois dela é a capacidade negativa. Esse é um termo psicológico aqui, né? Mas eu vou tentar sintetizar para vocês. É suportar o não sei. É muito doloroso para nós suportar o não sei. É uma das grandes razões da rejeição da psicanálise. Nós dizemos que somos regidos pelo inconsciente, pelo que a gente não sabe. E com isso a gente tira o livre-arbítrio do homem. Mas acontece que o homem não tem livre-arbítrio, não tem domínio sobre a natureza nem sobre si próprio. E a gente hoje está vivendo isso de uma maneira intensa. Se a gente puder acolher essa capacidade negativa do não sei, a gente vai poder se abrir para o saber. A gente vai poder chegar perto do outro como alguém que vai nos oferecer, vai nos mostrar alguma coisa, e não alguém que vai confirmar o que a gente é.
Então, se a gente puder aproveitar essa experiência da pandemia para viver uma outra condição em que o nosso narcisismo seja mitigado ou pelo menos aliviado, e que a nossa capacidade negativa nesse sentido de não sei, não domino, possa prevalecer, a gente pode começar a crescer mais. Uma outra coisa que a pandemia pode nos trazer, e tem muita ligação com a arte, com museus, com ciência, é criatividade. Nós estamos precisando ser criativos. Na verdade, só somos humanos se formos, porque a reprodução pura e simples do que quer que seja patológica. E a reprodução pura e simples, sem elaboração, é mais do que patológica, né? Ela é mais primitiva, ela é mais animal. Então, hoje, nós estamos precisando ser criativos. Por exemplo, entre tantas, né, novas possibilidades multiculturais, por exemplo, esse nosso encontro online aqui, em que a gente se sente próximo a sentar. Então, nós estamos precisando ser criativos. Se a gente puder preservar o que vocês preservam com tanta facilidade, que é a criatividade, isso vai nos ajudar muito. Mas criatividade precisa ser essa junção de elementos que a gente recolhe com desejos e com afetos. Todos somos meio artista todas as noites. A gente constrói histórias, romances, a gente constrói dramas, a gente constrói uma porção de coisas nos nossos sonhos. Nós somos artistas todas as noites. Alguns de nós são artistas fora da noite, são artistas durante o dia, fazem essa mesma coisa. Juntam fragmentos de, seja lá o que for o objeto que trabalhe, com algum entendimento, com algum desejo. Então, se a gente puder manter a criatividade que a gente precisou agora, se a gente puder preservar sonhos, se a gente puder preservar arte, se a gente puder preservar pensamento, eu acho que a gente vai ganhar muito com tudo isso. Se não, só vamos manter um trauma dessa pandemia. Exato. Eu fico muito feliz, né, de realmente estar nesse espaço aqui, que é um espaço de troca mesmo, e como a gente aqui está estabelecendo efetivamente esse olhar multicultural, né? Esse olhar múltiplo, né? E essa conversa entre diversos saberes. Porque a gente está falando do ponto de vista teórico e pensando algumas possibilidades práticas, mas aqui mesmo a gente está, de alguma forma, estabelecendo isso. E eu acho assim, que o que a gente deve esperar, né, efetivamente dos museus, e aí pensando mais do ponto de vista museológico mesmo, essa relação ciência-sociedade, o que eu estou chamando de dialógica, né, como lógica. Ou seja, e quando eu estou falando de dialógica associada a uma cultura científica, ao estabelecimento de uma ação cultural da ciência, obviamente que eu estou baseado na ideia de dialógica do Paulo Freire, né? E, enfim, eu vou chegar lá, explicar quais aspectos efetivamente dessa dialógica freiriana, né, caberiam, penso eu, nessa construção de uma comunicação, né, museológica que seja sensível a essa lógica da dialógica, percebe? Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é superar uma tradição, né, de divulgação científica, né, que é espetacular, ou seja, ela é baseada no aparecer, naquilo que está na superficialidade, por isso mesmo é repleta de mitos, né, reproduz preconceitos, etc, etc. E isso leva à crise, né? Isso tem nos levado à crise. Isso vamos dizer assim, esse tipo de postura é também responsável por essa situação de crise, né, por essa situação de anticiência, anticonhecimento, etc. Então, para fomentar essa multicultura, creio eu, é importantíssimo, né, é imprescindível a gente estar atento, conforme eu falei antes, às demandas populares, né, às demandas dos movimentos, às demandas do outro. E quando eu estou falando do outro, aqui é do outro não cientista, ou seja, porque a gente está falando a partir de um ambiente científico, tá, e produzindo a partir dele, trabalhando a partir dele, mas a gente não está trabalhando, produzindo, etc., para cientistas, única e exclusivamente, principalmente, né, e falando do ponto de vista museológico, principalmente a gente está lidando com aquele que não tem sequer qualquer relação mais direta, né, com qualquer área,
né, da ciência, com qualquer campo de produção científica mais rigoroso. Então, é preciso estar atento a essas demandas, né? Então, essa ideia de dialógica científica, ela admite, né? Ou seja, que é imprescindível esse engajamento de diversos atores, desses diversos outros que a gente está falando aqui. Claro que isso vai implicar, né, numa participação popular, né, baseada numa perspectiva, né, conforme eu falei antes, que reflete, que dialoga os diversos universos simbólicos, né, compreendendo que a ciência é um desses universos, tá, mas tem tantos outros. Só que, para alcançar efetivamente essa dialogização da ciência, eu acho que a gente tem que se apegar, portanto, aí que está a questão do Paulo Freire, né, que eu trago aqui, a dois elementos fundamentais da perspectiva freiriana, né, quando ele fala de dialógica, né, nas obras dele. É a perspectiva da conscientização, do meu ponto de vista, que é aquilo que, né, faz com que o sujeito se sinta, né, como ator, como alguém que intervém na sua própria realidade, ou seja, né, dá a dimensão da sua postura ativa, né, e o tira da condição de espectador, tá, como na tradição da divulgação, né? Ou seja, inclusive isso, ainda nos termos freirianos, né, isso é uma superação daquilo que o Freire chama de consciência ingênua. Porque, nesse caso, consciência ingênua não é achar, né, a gente está sendo ingênuo, não é em acreditar, não é ou em valorizar os saberes tradicionais, não científicos, etc. A gente está sendo ingênuo em achar que a ciência é absolutamente, inevitavelmente, inegavelmente superior a todos esses outros saberes. Superior mesmo, né, estratificado do ponto de vista epistemológico. Não, né, a gente é crítico, a gente tem uma consciência crítica a partir do momento que a gente sabe que há valores, né, nesse sentido, há valorizações que são ideológicas, né, mas que, se quebradas, né, e se postos esses saberes em diálogo horizontal, aí sim a gente chega, né, a um bom termo para superar situações de crise como a gente vive hoje, por exemplo, né? E um outro aspecto também freiriano é o aspecto da politicidade, né? Pensando na divulgação, nessa tradição da divulgação ou de uma esperada dialogização, vamos dizer assim, da ciência a partir, né, dos museus. Por quê? Ela vai conscientizar, né, sobre essa falácia, vamos dizer assim, da neutralidade, da universalidade, né, do conhecimento, né? Isso é um ato libertário, né? Porque é libertário tanto para a ciência quanto para aqueles que, de alguma maneira, né, são público ou atores, né, dessa dialógica, ou seja, o visitante de museu, público, etc. Né? Porque os coloca nessa situação, né, de consciência a respeito da sua própria ação. Né? E como os seus saberes, como os seus conhecimentos são, né, importantes, né, na constituição de soluções, de perspectivas, né, de superação. Então, assim, só para fechar mesmo a ideia, eu acho que assim, o que a gente deve esperar num futuro pós-pandêmico, vamos dizer assim, nessa relação museu, sociedade e ciência, né, é efetivamente uma comunicação dialógica que vai ser propulsora dessa multicultura, que, né, a meu ver, tá, ela vai trazer fundamentalmente dois avanços, né, para esses três sujeitos, vamos aí, implicados nesse trinômio, que é o museu, ciência e sociedade, né? Que avanços são esses? Né? Entender que são processos, vamos dizer assim, infocomunicacionais, comprometidos com o envolvimento democrático dos diversos atores, dos outros, né? Dos tantos outros, né? Sujeitos, assumindo a heterogeneidade dessas suas agências, né? Respeitando e valorizando as formas de conhecimento diverso, tá? Contextualmente solidificados, pontualmente, né, localizados, né? E, além disso, né, isso expõe também o valor de superioridade pré-assumido da ciência, né, que é vamos dizer assim, uma ideologia de estratificação da modernidade ocidental, né, que, conforme eu falei lá no princípio, está sendo quebrada. Né? E isso vai ajudar a explicar como a própria ciência vem sendo alvo, vamos dizer assim, uma vítima auto-alienada dessa ilusão, da primazia ontológica, vamos dizer assim. Isso que tem impedido ela de operar, né, efetiva e reflexivamente na sociedade, e que tem impedido que a sociedade, né, se reconheça. Né? Porque como a Caterine falou, né, tem uma questão aí que é importantíssima, se reconheça, né, como ator
E isso implica na criatividade, né? Então, e outra, para usar também os termos que a Caterine usou, essa ecologia de saberes que eu estou defendendo aqui, que é a base dessa dialógica, ela é justamente esse espelho ampliado, né? Esse espelho que reflete, né, essa multiplicidade, né, de agências e saberes, etc. Portanto, é isso. É a criatividade, né, justamente como oposição a essa postura, essa tradição moderna, ocidental, etc., da divulgação, que é extensionista, né, que não tem nada a ver com participação, que não tem nada a ver com criação, que não tem nada a ver com ação. Né? Então, eu acho que o caminho é por aí, gente. Fico bem feliz de estar aqui com vocês, esse momento maravilhoso, assim, eu não falei no início, mas os nossos tios, a Crisiane Soares e o Emerson Madeira, eles ficam com a gente até às 6 horas, não que a gente não possa ficar discutindo mais um pouco, mas eles precisam sair às 18 horas, então, só para avisar, e já agradecendo, se eles tiverem sair antes, a todo o trabalho e o acompanhamento que eles estão fazendo com a gente aqui. Crisiane e Emerson, muito obrigado. Então, espero perguntas aqui para os nossos 2 palestrantes, para a gente poder falar mais um pouquinho desse tema aqui. Eu fiquei bastante no início pensando como é que eu ia mediar esta vez em temas que a princípio nos parecem tão distantes, mas que não são distantes, e que nós estamos e trabalhamos a questão dos afetos, e trabalhamos os amores e a memória, que é muito do que se trabalha na psiquiatria e que a gente não se dá conta. Ali o Diego falando da questão que ele disse do terapêutico, eu fiquei lembrando da minha experiência também lá, quando eu trabalhei no Museu da Santa Casa, que o museu era terapêutico para quem estava ali e podia estar num momento de relaxamento e de reconhecimento, não só para os doentes, mas também para nós, funcionários do hospital, que era um momento de alívio. Assim. Então, foi muito bom a fala e lembrar dessas coisas que a gente acaba esquecendo, né, que a gente já fez na vida um dia. Então, espero, quem tiver alguma pergunta, gente, ou algum comentário, podem abrir o seu microfone e falar direto com a Caterine e com o Daniel. Tem vários aqui de tanto, tem muitos elogios, gente, os dois. Se vocês forem olhando, o pessoal gostou muito, então tem muita gente falando que está muito bom, que está excelente. Acertamos nessa união. Gente, abra um microfone, quem tem possibilidade. Enquanto o pessoal escreve, né, vou trazer aqui uma frasezinha, embora não seja, né, propriamente parte de um museu, mas é parte dos meus afetos. Então, o problema não é inventar, é ser inventado hora após hora e nunca ficar pronta a nossa edição convincente. Essa frase é do Drummond, né? Então essa é uma frase que faz parte dos meus afetos e que, quando eu me sentei para pensar no tema, essa frase disparou muito do que eu trouxe aqui para vocês. Andréia aqui, agradecendo a Caterine e o Daniel por nos fazerem refletir sobre esse momento, que realmente tem sido muito pesado para todos nós, que, na verdade, tem nos afetado tanto emocionalmente, né?
nos colocado à prova. Andréia, tu pode abrir o teu microfone. Raul. Então, eu fiquei aqui pensando bastante sobre essa questão da afetividade, da questão terapêutica, de como conseguir mais isso, né, para que toque muitas das pessoas. Eu vou dizer isso porque, assim, talvez, por um lado, de vocês, museólogos, isso seja mais evidente, mas, de um modo geral, quem entra no museu talvez não tenha essa percepção. Como é que eu vou dizer? É claro que você vê um quadro, vai a uma aspa, ou vai a um museu e vê uma obra de arte, aquilo pode te tocar e você ficar emocionadíssimo ali, chorar, etc. e tal, e vai trazer um monte de afetividades. Mas isso vai variar muito de caso em caso. E também, por outro lado, talvez fosse interessante pensar numa maneira de como conduzir esse público no sentido de envolvê-los e levá-los, de alguma maneira, a despertar essa afetividade no sentido terapêutico. Claro que isso é muito difícil, mas, não sei, é como eu não sou da área, mas eu coloco isso aí como uma questão para se pensar. Naturalmente, isso já deve ter sido pensado por vocês, eu estou falando assim a partir do que eu estou percebendo e sentindo aqui, entusiasmado com a pauta, né? Então, é isso, assim, talvez, nesse momento, criar alguma coisa que seduza mais as pessoas a buscarem o museu como essas possibilidades, né? De um porto seguro que pode mexer com suas afetividades. No caso, por exemplo, eu trabalho com música, a música está sempre, permanentemente, ela tem um outro canal de atingir as pessoas. Então, ela mexe muito, ela é um outro universo. Então, não sei, essa questão da conexão, como a Catarina colocou, de fazer a psicanálise, conectar com a literatura, com a arte, né? e vários, com a antropologia, né? De buscar, cavando dentro de si, né? Para se descobrir, talvez possa ser a chave ou um caminho que possa ser pensado. Desculpa se eu estou falando bobagem, mas eu estou tentando viajar na onda. Posso responder primeiro, Catarina? Então, Raul, eu achei muito, muito importante essa questão que você coloca. Na verdade, assim, ela não é óbvia nem para a gente da museologia. Quer dizer, óbvia a questão é, no sentido da a importância da questão é óbvia, mas não há resposta única, muito menos experiências pasteurizadas, vamos dizer assim, que vem em manual, que você possa aplicar caso a caso, que resolva essa questão. Mas, assim, de maneira mais genérica, eu penso que a gente tem que entender o seguinte: esse efeito terapêutico, vamos chamar assim, né, de reconhecimento, de transformação, né, de você, né, entrar no museu, se sentir tocado por algum motivo, ele pode se dar pela experiência estética, pode se dar pela experiência do desagrado, pode se dar pela experiência da recordação, de uma memória afetiva, pode se dar por muitas coisas. Mas eu acho que isso é resultado. O que tem que estar por trás antes, né, para que se chegue efetivamente a esse resultado? Justamente, né, as instituições estarem, ou as experiências de maneira geral estarem sensíveis, né, às demandas, né, mais diversas, né, só que, por isso, a questão da universalidade ela é falha. Não há museu que dê conta de uma universalidade de demandas. Por isso que os museus têm que se pensar locais, pontuais. E, locais é um termo solto, eu diria até, do ponto de vista mais rigoroso, conceitualmente falando, localizados, conforme dizia a dona Haraway. Localizado, não saber local, né? Que tem experiência, que tem sentido localizado. Então, como que na prática, como eu falei, não há um manual para isso, mas como que isso, por exemplo, pode se concretizar?
Tá? Eu estou pensando, e Nori sabe bem do que eu estou falando, porque ela está comigo nesse projeto, na experiência do MUD, por exemplo, o Museu de Áreas do Isolamento. Tá? 2 exemplos bem concretos. Né, a gente está vivendo agora, está presenciando essa questão da Palestina, né, dos ataques, né, genocidas, covardes, enfim, que o Estado, né, de Israel, não os judeus, mas o Estado genocida de Israel tem, né, infligido àquela população, né, da faixa de Gaza, principalmente. Ora, né, o que o museu tem a ver com isso? O que um museu, por exemplo, virtual na cidade de Pelotas tem a ver com isso? Né, estabelecido na cidade de Pelotas. Ora, pode ter a ver, né, no sentido de que se coloca à disposição para, né, dialogar com movimentos, né, que lidam com essa causa, né, da resistência do povo palestino, chegar para eles e dizer o seguinte: olha, como que a gente pode ajudar? O museu está aqui, o espaço está aqui, está aberto para vocês fazerem, né, daqui uma plataforma para amplificar, né, a luta, a voz, né, o direito, etc., etc., de vocês. Se colocar à disposição, né, tá sensível para o diálogo. Né? Isso é um exemplo. Outro exemplo concreto também, por exemplo, a exposição, né, que a primeira exposição de curta duração que a gente fez, né, nós, aquela das cartas, né? Ou seja, né, o museu se coloca como uma plataforma, né, para promover situações de aproximação entre pessoas, né, que é mais terapêutico do que isso no momento que as pessoas estão ainda, mas estavam muito vivendo, enfim, os efeitos do isolamento social, do distanciamento, etc., etc. Então, é assim que o museu atinge, né, pode atingir, né, esse efeito, essa coisa do terapêutico, que é representatividade, que é reconhecimento no fundo. Tá? Então, há muitas formas, como eu falei, não há um manual, há muitas formas, mas para que essas formas e fórmulas sejam aplicadas, vamos dizer assim, é preciso, antes de tudo, ter uma consciência, né, anterior de que estamos aqui, né, para dialogar. Né? Não para dizer o que é, o que não é, né? Ou como agir, como não agir, não, é dialogar, se colocar como uma plataforma a mais, né, para as diversas causas, as diversas demandas populares e as diversas possibilidades de pensar, refletir, né, de interpretar realidades e situações específicas. Né? Obrigado, Daniel. Já vai agindo aqui de alguma maneira. Eu não consigo, né, falar sobre como trabalhar no museu. Eu consigo falar sobre o meu museu interno aqui, que eu vou juntando histórias e pedaços da vida das pessoas e vou trabalhando com elas, né? Mas quando eu vou tentar mostrar alguma coisa para alguém, né, a partir desse meu museu interno aqui, quando eu vou tentar mostrar alguma coisa para alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer, como diz o Daniel, é conseguir me aproximar desse alguém. Então, acho que quando ele fala do museu local, não é só por conta da gente poder salientar coisas, né, nossas e as pessoas estarem ali. Eu acho que é porque a gente precisa estar próximo. Hoje, a gente consegue estar próximo de alguém na Palestina, desde que a gente consiga conexão entre o que a gente está vivendo aqui e o que eles estão vivendo lá. Então, quando uma pessoa, no caso da psicanálise, né, está falando lá qualquer assunto, desde algum assunto mais grave até algum assunto bastante trivial, eu preciso pensar alguma palavra, alguma imagem que consiga ser uma palavra ou imagem de abertura. Porque eu não conheço tudo aquilo daquela pessoa, né? Não conheço e nem ela própria conhece. Isso é interessante, né? Quando a gente vai construir alguma, né, reflexão sobre alguma coisa, eu não conheço tudo aquilo, mas nesse caso nem a própria pessoa conhece. Ali no meu consultório, as pessoas não conhecem o seu mundo interno. Dentro do museu, a gente não conhece a história do que a gente está vendo, a gente não conhece tudo. Talvez a gente conheça um fragmento.
Então, quando eu consigo pensar alguma coisa que abra significados, eu ajudo mais a pessoa a pensar do que a mim própria, muitas vezes, mas é que é isso que tem que acontecer. Eu preciso ser sensível a algum símbolo, pode ser uma palavra, uma imagem, pode ser, bom, aqui dentro dos museus, uma riqueza absurda de símbolos, né? Mas que tenha potencialidade de abertura, que não seja algo saturado, é outra palavra muito cara à psicanálise, né? Que a gente não sature no sentido de fechar o significado, isso é isso e pronto, não tem mais nada a ser pensado, não tem mais nada a ser criado, não tem mais nada a ser ganho aqui, né? Tá feito. Não, então, toda vez que, como diz o Drummond, né, eu sigo inventando, eu consigo ser sensível a algum símbolo que abre significados, abre potencialidades, eu ajudo as pessoas. Então, eu só consigo falar a respeito do que eu faço dentro do meu consultório, mas é que eu me sinto meio numa sala de museu, lá, transitando por histórias, transitando por fragmentos, transitando por memórias das pessoas, que um pouco são memórias, um pouco não são. Esse é um detalhe interessante, né? Em algum ponto aqui, né? Recuperar e reimaginar. Tem tem até uma cultura psicanalítica já bastante transformada de que a gente recuperaria memórias. Não é isso que a gente faz, né? A gente não tem como fazer isso. A gente tem como viver hoje o que ficou vivo daquilo, usar aquilo como referência e criar aqui algo que nos faça sentido. O quanto isso é realmente como era, como não era, eu não tenho como fazer. E o quanto o que eu faço hoje vai ser uma verdade amanhã, eu também não tenho como fazer. O que eu tenho como fazer é ampliar significados que façam sentido. E isso quebra, né, aquela relação das pessoas com fake news. Porque as fake news, elas têm uma vida muito breve, justamente porque elas não fazem sentido, né? Então, elas duram ali um curto espaço de tempo até que surja uma coisa que derrube, porque derruba, né? Porque elas não têm um apoio, elas não têm um alicerce, como a gente pensaria aí na arqueologia, elas não têm um alicerce, então elas não vão se sustentar. Mas quando eu consigo abrir significados com algum alicerce na vida das pessoas, as pessoas ganham, né? Vão se apropriando, como diz o Daniel da própria história, vão aumentando a consciência a respeito de si próprias e vão se tornando mais agentes de si, né, da sua vida. Vão escrevendo, é aqui a aproximação da psicanálise com a literatura, vão escrevendo a própria história a partir do próprio punho. Fico bastante contente de estar aqui com vocês e, em nome da Comissão Executiva da Rede de Museus, eu queria agradecer profundamente o aceite dos dois para essa mesa que nos faz pensar tanto, como já foi colocado por várias pessoas aqui no chat. Agradeço imensamente esse momento de reflexão, principalmente nesse momento que estamos tão sensibilizados, como eu disse, estamos afastados, segundo ano que a gente comemora a Semana dos Museus à distância, museus esses que são um lugar de aproximação e que, infelizmente, nós estamos nos aproximando de uma outra forma, aprendendo a conviver com os afetos à distância, mas agradeço muito e convido a todos que estão aqui em nome da comissão executiva, que é a professora Andréa Brachettini, a professora Annelise Montoni, o professor Raul Ávila Jossana e a professora Eleonora. Convido a todos para continuar participando do seminário da Semana dos Museus, que amanhã, a partir das 9 horas, a gente tem as comunicações de trabalho, que hoje foram excelentes, e à tarde, novamente, temos uma outra mesa, mediada pela professora Annelise. Então, convido a todos para continuar com a gente e trazer as suas experiências para essa troca. Então, uma boa noite a todos, se cuidem, não aglomerem, só podemos aglomerar assim, e que... Sim, Daniel.
Deixa eu só aproveitar, Nores, né? Claro, reafirmar que foi um prazer, né, estar aqui com todos vocês, realmente um prazer de verdade, né? Principalmente de conhecer a Caterine, a gente se conheceu em razão dessa mesa de hoje, a gente tem conversado e sem dúvida nenhuma, para mim foi muito, muito, muito enriquecedor. E aproveitar para fazer um jabazinho, tá? Se você me permite, Nores, se o pessoal da rede me permite, que é falar sobre a inauguração do segundo módulo da exposição que está em cartaz no Museu Diário do Isolamento, tá? No MUD, que é o segundo módulo da exposição Resistência, né? Os diversos lugares da mulher na pandemia, os vários lugares da mulher na pandemia, né? que tem a curadoria da professora Nores, tá? E que traz agora, né, as mulheres artistas, né, a experiência, né, de vida, de enfrentamento delas, né, nesse período de isolamento, nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Então, a exposição entra no ar daqui a pouco, se é que já não entrou, né? Eu não vi. E aí deixo o convite para que todos possam ir lá no nosso site, mudufpel.com, e participar, né, da exposição. Obrigado, pessoal. Já vai mais do que permitido, porque era meu interesse também, então convido a todos às 19, ainda faltam uns minutos, mas às 19 estará no ar e tenho certeza que todos vão gostar muito, assim como as outras programações da Semana dos Museus. O Museu das Telecomunicações também está com a exposição, as vozes femininas na CTMR, o MAUG também tem a sua... Eu não vou saber toda a programação aqui, porque é muita coisa, mas no site da rede, no Facebook da rede está toda a programação. Então, uma boa noite a todos e até amanhã, 9 horas da manhã, estaremos aqui com as comunicações. Um grande abraço a todos. Obrigada, foi um prazer também. Vou estar com vocês tudo que eu puder.